Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês as minhas análises e também os meus palpites para o concurso 1006 da Loteca, concurso especial acumulado com a estimativa de premiação em R$ 1.100.000. Estarei passando a partir de agora os meus palpites, começando com o primeiro jogo entre Fluminense e Corinthians, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians faz uma campanha muito boa, é o segundo colocado, tem 26 pontos, e o Fluminense, por sua vez, está em sexto lugar com 21 pontos. Aqui nesse jogo eu vou apostar na vitória do Fluminense, isso porque o Corinthians está focado na Copa Libertadores, empatou inclusive em casa com o time do Boca Juniors em 1-1 e faz no meio da semana que vem o jogo da volta lá na Argentina, precisando da vitória. Então meu palpite, portanto, para esse jogo número 1 é coluna 1, vitória do Fluminense. Jogo 2, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro, entre Floresta e Alto do Piauí. O Floresta está em 14º lugar e o Alto está em 13º. Os times fazem uma campanha parecidas, tanto que estão com a mesma pontuação, ambos têm 14 pontos. Um jogo equilibrado. Aqui eu vou, portanto, arriscar de uma coluna do meio. Vou de empate seco neste jogo número 2. Jogo 3, entre Juventude e Atlético Mineiro. Jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro é o quinto colocado, tem 24 pontos. E o Juventude é o vice-lanterna, tem apenas 11 pontos. Aqui é um jogo complicado, porque o Atlético Mineiro está focado na Libertadores também, inclusive empatou fora de casa com o Emelec no meio de semana por 1-1 e faz o jogo da volta em casa no meio da semana que vem, precisando inclusive da vitória. Só que o time do Juventude é muito ruim, inclusive a posição que ele se encontra no campeonato demonstra isso, é o vice-lanterna, tem apenas 11 pontos. Então, mesmo que o Atlético Mineiro use um time alternativo, é superior a esse time do Juventude e eu acredito que vencerá este jogo. Então, meu palpite para este jogo número 3 é coluna 2, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 4, também pela Série A, entre Ceará e Internacional. O Ceará é o 15º colocado com 17 pontos e o Inter faz um bom campeonato, está em quarto lugar com 24 pontos. Aqui é um jogo complicado porque o Internacional é um time grande, só que perdeu de 2-0 para o Colo-Colo do Chile no meio de semana, jogando fora de casa, e decide na semana que vem em casa. E o Ceará, por sua vez, jogou também e venceu fora de casa por 2-1. Os dois times irão jogar no meio de semana. O Ceará está mais tranquilo e o Inter, precisa vencer. O Ceará já conseguiu um bom resultado fora de casa, vai mais tranquilo para este jogo, Os jogos foram pela Copa Sul-Americana. Então, como o Ceará, como eu falei, está mais tranquilo para este jogo, eu vou apostar nele. Então, meu palpite, portanto, para este jogo número 4 é coluna 1, vitória do Ceará. Jogo 5, entre Santos e Flamengo, pela Série A. O Santos é o 7º colocado com 19 pontos e o Flamengo está em 9º lugar com 18 pontos. O Santos empatou fora de casa com o Deportivo Táchira pela Copa Sul-Americana no meio de semana em 1-1. E o Flamengo, por sua vez, venceu também fora de casa a equipe do Tolima por 1-0 pela Copa Libertadores. Aqui eu vou apostar na equipe do Flamengo, porque tem um elenco melhor em relação a esse time do Santos. Vem buscando a reabilitação no campeonato depois da chegada do técnico Dorival Júnior. Então, meu palpite para este jogo número 5 é coluna 2, vitória do Flamengo. Jogo 6, pela Série A, entre Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras é o líder do campeonato, tem 29 pontos. E o Atlético Paranaense também faz uma boa campanha, está em terceiro lugar, tem 24 pontos. Os dois times venceram seus jogos pela Copa Libertadores. O Palmeiras venceu fora de casa a equipe do Cerro Porteño por 3-0. E o Atlético Paranaense venceu em casa o time do Libertad por 2-1. Os dois times fazem o jogo da volta na semana que vem. Então, o Palmeiras
leva vantagem nos últimos confrontos contra o Atlético Paranaense jogando em casa, então eu vou apostar nele. Meu palpite para esse jogo número 6 é coluna 1, vitória do Palmeiras. Jogo 7, entre Avaí e Cuiabá pela Série A. O Avaí é o 11º colocado com 18 pontos e o Cuiabá está em 18º, portanto na zona de rebaixamento com apenas 13 pontos. Aqui é um jogo difícil, muito equilíbrio, mas como o Avaí joga em casa, está numa posição melhor no campeonato, eu vou apostar nele. Então meu palpite para o jogo número 7 é coluna 1, vitória do Avaí. Jogo 8, entre Atlético Goianiense e São Paulo. O Atlético Goianiense é o 13º colocado com 17 pontos e o São Paulo é o 8º colocado com 19 pontos. O São Paulo jogou pela Copa Sul-Americana e venceu fora de casa a equipe da Universidade Católica do Chile por 4-2. O Atlético Goianiense, por sua vez, também jogou e foi derrotado fora de casa. Faz o jogo da volta juntamente com o São Paulo na semana que vem. Então aqui o São Paulo não faz bons jogos fora de casa. Eu vou apostar no São Paulo, só que por segurança eu vou usar um duplo, né? Vou, portanto, de coluna do meio ou coluna 2, vitória do São Paulo ou empate neste jogo número 8. Jogo 9, pela Série A, pela Série B, entre Bahia e Grêmio. Um jogo difícil, o Bahia é o 3º colocado com 28 pontos e o Grêmio é o 4º colocado com 25 pontos. Um jogo muito equilibrado, a Série B não tem lógica, os jogos demonstram claramente isso. O único que sobressai em relação aos adversários até o momento é o time do Cruzeiro, mas os outros times fazem jogos muito complicados. Às vezes os que estão numa posição superior acabam sendo derrotados por aqueles que estão lá embaixo na tabela de classificação. Aqui eu vou com um pouco de desconfiança, mas vou usar um duplo no Bahia, né? Como o Bahia joga em casa, o time do Grêmio não tem feito bons jogos, né? Então eu vou nesse jogo número 9, de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Bahia ou empate. Vou aqui na paixão de torcedor, mas acreditando que tudo pode acontecer nesse jogo. Jogo 10, entre Vasco e Sport, também pela Série B, mais um jogo difícil. O Vasco é o 2º colocado com 30 pontos e o Sport está em 5º lugar com 21 pontos. Um jogo complicado, mas o Vasco joga em casa, leva vantagem nos últimos confrontos contra o time do Sport em casa. Então eu vou apostar no Vasco, vou, portanto, de coluna 1, vitória do Vasco nesse jogo número 10. Jogo 11, entre Remo e Paysandu, jogo válido pela Série C, um clássico paraense. O Paysandu é o vice-líder com 22 pontos e o Remo está em 10º lugar com 17 pontos, precisando entrar no G8 da competição. Aqui eu vou apostar na equipe do Remo, porque ele joga em casa, inclusive analisando os últimos confrontos, ele leva vantagem, mas é um jogo difícil, como eu falei, é um clássico. Se você tiver um duplo disponível, use um duplo no time do Remo, mas o meu palpite para o jogo número 11 é coluna 1, vitória do Remo. Jogo 12, entre América Mineiro e Goiás, de volta aí à Série A. O América Mineiro é o 17º colocado, está dentro da zona de rebaixamento, é o primeiro time dentro com 15 pontos. E o Goiás está em 14º lugar com 17 pontos. Um jogo difícil também, mas como o América joga em casa, eu vou apostar nele, vou, portanto, de coluna 1, vitória do América Mineiro nesse jogo número 12. Jogo 13, entre Curitiba e Fortaleza. Pense num jogo complicado aqui também. O Curitiba é o 16º colocado com 15 pontos e o Fortaleza é o lanterna com 10 pontos. Eu vou apostar aqui no Curitiba porque
O Fortaleza está focado na Libertadores, inclusive empatou com o Estudiantes jogando em casa, irá fazer o jogo da volta na semana que vem, precisando da vitória. E o Curitiba, por sua vez, só se tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar. Então, meu palpite para o jogo número 13 é coluna 1, vitória do Curitiba. E para finalizar, jogo 14 pela Série C, entre Ipiranga e São José. O Ipiranga é o 8º colocado com 18 pontos e o São José é o 5º colocado com 19 pontos. Um jogo muito equilibrado. Só que o Ipiranga leva vantagem nos últimos confrontos. Está invicto jogando em casa. Mas em respeito à equipe do São José, que está numa posição melhor na classificação, eu vou usar um duplo nesse jogo. Vou, portanto, de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Ipiranga ou empate. Beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites. Que você esteja fazendo as suas apostas. E por hoje é só. Um grande abraço para você. Boa sorte e até a próxima.